Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso sobre a expiação infinita. Agradecemos aí os irmãos que assistem, divulgam, a Central das Escrituras, que é um programa que tem nos Estados Unidos, no Brasil, eu não sei se tem talvez em espanhol, eu não tenho certeza, né? Mas é um programa em que divulga as doutrinas do Evangelho. Então pedimos para sempre lembrar de compartilhar, de avisar, de divulgar e assistir os cursos que temos aqui na Central das Escrituras. Então a nossa aula de hoje, né, vai ser continuando, né, nós já falamos em vários aspectos da expiação como infinita em vários aspectos, e hoje nós vamos falar na expiação infinita no amor, que é o capítulo 15 do livro. Os irmãos já sabem que nós, né, usamos o livro, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, o livro A Expiação Infinita do Elder Callister, né? Já falamos exaustivamente sobre esse pedido do presidente Nelson para que a gente possa estudar cada vez mais, né, sobre a expiação. E eu queria lembrar hoje, né, que a expiação ela é composta de 3 eventos grandiosos. Podíamos dizer até 4, né, porque o nascimento de Jesus Cristo também foi um evento grandioso. Mas os 3 principais elementos, né, da expiação, e estaremos, esse vídeo vai estar muito próximo da Páscoa, né, onde a gente comemora a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, né? Então os 3 eventos principais são o Jardim do Getsemane, onde a gente já falou exaustivamente sobre ele, também já falamos sobre a cruz, né, onde o Salvador foi crucificado, e claro, o evento grandioso da ressurreição, que é o ponto culminante da expiação do Salvador Jesus Cristo, que nos possibilita um dia também ressuscitar e voltar à presença do Pai Celestial. Então, como eu falei, vamos falar hoje sobre como ela é infinita no amor. Então, o sacrifício é a mais elevada forma de amor. Se o sacrifício por outras pessoas é a mais elevada manifestação de amor, então a expiação de Jesus Cristo é a mais grandiosa demonstração de amor que o mundo já conheceu. A grande força motivadora por trás de seu sacrifício foi o amor, não o dever, ou a glória, ou a honra, ou qualquer outra recompensa material. Foi o amor em seu sentido mais puro, profundo e duradouro. Vale aqui lembrar, né, de que também Lúcifer se apresentou, mas ele não estava disposto a nenhum tipo de sacrifício. Ele queria tirar o nosso arbítrio para nos salvar a todos. E o Salvador se prontificou, sabendo de tudo que ele teria que passar, e ele ainda disse: a glória não é para mim, a glória é para o Pai. E a gente sabe o resultado disso, né? Que ele recebeu toda a glória por causa disso, mas não porque ele buscou isso. E ele sim fez isso por amor a nós, seus irmãos. A visão que o presidente Joseph F. Smith teve, que está na seção 138 de Doutrina e Convênios, do mundo espiritual, foi precedida e motivada por sua reflexão sobre o grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai e o Filho na vinda do Redentor ao mundo. Com sentimentos semelhantes, Amon, lá do livro de Mórmon, falou da incomparável generosidade do amor do Salvador. Foi esse amor que motivou a dádiva da expiação feita pelo Salvador. Emerson
ajuda a colocar o valor dessa dádiva na devida perspectiva. A única dádiva é uma porção de nós mesmos. Nesse espírito, o sacrifício do Salvador foi a mais nobre dádiva de todas, porque ele tinha tudo e ofereceu tudo. Seus poderes espirituais, emocionais e psicológicos e vivificadores foram colocados no altar do sacrifício, sem restrições. Ele doou tudo até que nada lhe restasse para doar, nada lhe restasse a fazer, até ter esgotado o imenso reservatório de virtudes que possuía para levar a efeito o sacrifício infinito. Brigham Young declarou que não há uma única coisa que o Senhor poderia fazer pela salvação da família humana que ele tenha negligenciado em fazer. Tudo que podia ser realizado para a salvação deles, independente de quem fossem, foi realizado no Salvador e por ele. De todos os atos de amor, o sacrifício expiatório excede e transcende em muitos todos eles. Ninguém jamais doou tanto para tantos, com tanta boa vontade. A letra deste hino, é um pungente lembrete disso. Ele derramou 1000 gotas por vós, 1000 gotas de precioso sangue. Eis aqui amor e dor sem medida. Uma coisa também a salientar, ele fez a expiação por todos, sabendo que muitos não iriam reconhecer nem aceitar isso, mas por amor ele fez a todos. Então todos têm o acesso à expiação, somente tem que aceitá-la e vir a Cristo. O amor do Filho. Desde o conselho pré-mortal até seu último suspiro no Calvário, o Salvador foi impelido por amor, não fingido. Pois em seu amor e em sua piedade redimiu-os. Nefe recebeu o entendimento dos maus tratos que seriam despejados sobre o Salvador por um mundo insensível e ingrato. Portanto, o açoitam e ele suporta-o. E ferem-no e ele suporta-o. Sim, cospem nele e ele suporta-o. Está lá em 1 Nefe 19. Por essa submissão, Nefe dá uma resposta simples, porém profunda. Ele diz, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Não houve outros motivos ocultos no ministério do Salvador. Apenas amor concedido de modo irrestrito e voluntário. João, o amado, que caminhou lado a lado com o Salvador, que compartilhou com ele a experiência do monte, da transfiguração, que esteve tão perto e viu mais claramente do que qualquer outro mortal o sacrifício expiatório, referiu-se a ele em termos muito reverentes, como aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Isso está registrado no livro do Apocalipse, escrito por João. Paulo comentou com muita propriedade que apenas alguém morrerá por um justo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor do Salvador não era um amor apenas pelos justos. Não era um amor abstrato. Tampouco era demonstrado por um único e drástico ato de sacrifício e nada mais. Pelo contrário, era um amor diário, de hora após hora, até momento após momento. Era um amor que se estendia desde a pré-mortalidade até a eternidade. Era um amor que carinhosamente preparou uma pequena fogueira com brasas e peixe e pão para os famintos e cansados discípulos quando saíam de uma exaustiva noite de pesca no mar da Galileia. Era um amor que abençoava as criancinhas, curava os enfermos,
e oferecia esperança aos desesperançados. Era um amor que estendia a mão a todas as pessoas à medida que eram elevadas a um nível mais alto. Contemple por um momento o amor de uma mãe por seu filho recém-nascido. Suponham agora que a criança seja tirada dos braços da mãe. Mesmo que essa mãe venha a viver até os 100 anos de idade, duvido que ela esqueça da criança enviada pelos céus que ela segurou com tanto carinho em seu amoroso abraço. Algumas lembranças jamais podem ser apagadas. Alguns relacionamentos jamais são desfeitos. Alguns sentimentos jamais são esquecidos. Essas coisas perduram além do tempo e da morte. Sabendo de tudo isso, o Senhor perguntou: pode uma mulher esquecer o filho que está amamentando e deixar de sentir compaixão do filho de suas entranhas? Então o Salvador declarou: sim, a mãe pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei, ó casa de Israel. Que declaração maravilhosa, né? Do amor do Salvador, que não esquece de nós, os seus irmãos. Contemplem por um... Desculpe, já passamos esse aqui, né? O amor do filho ainda. Se havia alguma dúvida sobre o comprometimento e amor do Senhor pela casa de Israel, ele a dissipou. A magnitude de seu carinho foi colocada na devida perspectiva. Ele supera em muito tudo que o homem tem a oferecer. Mesmo o amor de uma mãe pelo filho. Depois ele nos deixa um maravilhoso lembrete, onde ele diz: eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos. Essas feridas nas mãos, do lado e nos pés do Salvador lembram a ele de que nós estamos ali. Ele fez isso por nós. Então as feridas em suas mãos são seu testemunho, sua prova tangível e inegável de seu sacrifício e amor. Suponha que a gente pudesse voltar as páginas da história até lá ao meridiano dos tempos. Suponho que pudéssemos ter estado ali naquela noite em que o Salvador declarou de seu lar celestial: eis que amanhã virei ao mundo. Suponho que tivéssemos o poder de ver aquela pequena singela cidade de Belém em nítido contraste com a morada divina do Salvador. Quem dentre nós poderia imaginar quão profundo é o amor que o fez trocar naquela noite a divindade pela humanidade? Assim o Salvador, o onipotente, o Criador de mundos sem fim, fez sua entrada neste mundo como um bebê indefeso. Mas por quê? Por que tudo isso por nós? Por que largar seu poder, a sua honra, em troca do escárnio, da zombaria, da condenação e, por fim, da crucificação? Paulo ensinou que Cristo se tornou em tudo semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. E Alma escreveu que o Senhor tomou sobre si as enfermidades do homem, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas. Mas o Salvador foi quem melhor respondeu a essa pergunta. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em verdade, ele amou o mundo de tal maneira que deu a própria vida. Ninguém a tirou. Ele tinha a vida em si. Ele só morria se ele quisesse e permitisse. O presidente Benson falou desse amor inextinguível. Talvez jamais entendamos ou compreendamos na mortalidade como ele realizou o que fez. Mas não podemos deixar de compreender o motivo pelo qual ele fez o que fez. Tudo o que ele fez foi motivado por seu abnegado e infinito amor por nós. Essa foi a humilde conclusão de Nefe,
que em resposta à pergunta do anjo a respeito da condescendência de Deus, replicou: condescendência é você descer de um local mais elevado para um local inferior. Foi o que o Salvador fez, né? Desceu de sua glória das eternidades na presença do Pai para nascer talvez no lugar mais simples, mais humilde, para poder nos resgatar. E aí, então Nefe declara: sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Acaso o sofrimento e o amor do filho, por mais significativos que tenham sido, não magnificam ainda mais o amor do pai? Que pai amoroso, tendo a chance, não tentaria ávida e desesperadamente trocar de lugar com seu filho que sofria? O rei Davi, por exemplo, ao saber da morte de um filho rebelde, clamou: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Davi sabia por experiência própria que podia haver um sacrifício maior do que o sofrimento pessoal. E que maior sacrifício pode haver do que o de testemunhar o incomparável sofrimento de um filho, tendo o poder de aliviá-lo? O pai poderia ter interrompido a qualquer momento, mas felizmente não o fez, para que se cumprisse a lei e a justiça fosse paga através do poder da expiação da misericórdia, onde a misericórdia sobrepuja a justiça. Suponham que o seu comando vocês pudessem libertar seu filho das dores excruciantes que o fizeram clamar: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Qual de nós resistiria a um pedido assim de um filho que jamais errou, jamais reclamou, jamais pediu algo para si mesmo, que por toda a vida nos honrou, obedeceu e serviu, cujos únicos pensamentos eram para os outros, e que naquele momento de suprema agonia suplicou ajuda apenas dessa vez para si mesmo? Será que nosso coração não explodiria de compaixão? Será que esse triste clamor, Deus meu, por que me desamparaste, feito pelo mais puro de todos os seres, o mais obediente dos filhos, não nos subjugaria a ponto de quebrantar-nos o coração e enfraquecer nossa determinação? Até quando aquele que era o mais amoroso de todos os pais poderia suportar? Será que a avassaladora emoção do momento inundaria de tal forma nossa capacidade de raciocínio a ponto de diluir nossa visão de modo a fazer-nos ceder e libertá-lo? Será que em nossa sabedoria teríamos enviado uma legião de anjos para curar os poros que sangravam e remover os cravos de sua carne trespassada? Felizmente, mesmo com seu incomparável amor por seu filho, nosso Pai Celestial não cedeu. Paulo prestou tributo a nosso Pai que decidiu não exercer seu poder de salvação em favor de seu filho unigênito, para que pudéssemos ser salvos. Paulo diz: nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. E aí mostra o amor do Pai também por nós, seus filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou como João comentou mais tarde, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito no mundo para que por ele vivamos. Por que Deus não libertou seu Filho? Talvez se a gente se pergunte. Porque ele sabia que não havia nenhum outro meio de salvar o restante de seus filhos. Cristo era a única esperança, nosso único meio de salvação. Não há outra maneira
de sermos salvos a não ser através do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Percebe por que Satanás tenta desmerecer o Salvador? O mundo não conhece nada da expiação, a não ser que Cristo morreu na cruz, onde muitos morreram. Mas é muito mais profundo do que isso, né, como a gente tem estudado. O elder Melvin J. Ballard, com uma terna visão que parecia penetrar o véu, comentou sobre a decisão do pai de não resgatar seu filho. Elder Melvin J. Ballard foi um apóstolo, avô do mais recente presidente Ballard, né, que também foi um apóstolo. Diz ele: Deus ouviu o clamor de seu filho naquele momento de grande sofrimento e agonia no jardim. Quando lemos que os poros de seu corpo se abriram e grandes gotas de sangue o cobriram. E ele clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Pergunto, que pai ou mãe poderia ficar de lado e ouvir o clamor de seus filhos em sofrimento neste mundo e não prestar ajuda e auxílio? Não conseguimos ficar de lado e ouvir esses clamores sem que isso nos toque o coração. O Senhor não nos deu o poder de salvar nossos próprios filhos. Ele nos deu fé e nos submetemos ao inevitável, mas ele tinha o poder de salvar e ele amava seu filho e poderia tê-lo salvo. Ele continua: ele viu naquele filho, por fim, no Calvário. Ele viu aquele filho, por fim, no Calvário. Viu seu corpo estendido sobre a cruz de madeira. Viu os cravos serem cruelmente pregados em suas mãos e em seus pés. E os golpes que feriram sua pele, rasgaram a carne e derramaram o sangue da vida de seu filho. Ele olhou para aquilo. No caso de nosso pai, a faca não foi contida, como no caso de Abraão, mas caiu, e o sangue da vida de seu amado filho foi derramado. Seu pai amado, até que pareceu ter chegado o momento em que até nosso Salvador clamou em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, elder Ballard ainda falando, penso que posso ver nosso querido pai por trás do véu olhando para aquela agonia de morte, até que não pôde mais suportar. E como a mãe que se despede do filho moribundo tem que ser tirada do quarto para não ver a agonia final, então ele abaixou a cabeça e se ocultou em alguma parte de seu universo, com seu grande coração quase partido, pelo amor que tinha por seu filho. Naquele momento em que ele podia ter salvado seu filho, agradeço a ele e o louvo por não nos ter falhado. Pois ele não tinha apenas o amor por seu filho na mente, mas também tinha amor por nós. Como um Deus transmite tamanho amor para os mortais? Talvez em nosso estado temporal não possamos, mas na história de Abraão e Isaque temos o nosso paralelo mais próximo. Jacó se refere ao sacrifício de Isaque como algo que foi a semelhança de Deus e seu filho unigênito. Abraão havia chegado aos 100 anos de idade, antes que seu filho nascesse, para herdar o seu legado. Esse filho era tudo o que ele esperava que fosse um filho. Então chegou o dia fatídico, em que a voz divina decretou: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Está lá em Gênesis 22. Como podia ser aquilo? Aquele filho herdaria o legado e se tornaria o pai de muitas nações. Aquele era um filho prometido. Abraão daria de boa vontade sua terra, seus rebanhos, seu dinheiro, toda a riqueza do mundo que lhe fora concedida. Mas, por favor, deve ter ele pensado: não, meu filho. Para mérito eterno de Abraão, ele não resistiu,
mas se submeteu humildemente à vontade de Deus. Bem cedo na manhã seguinte, Abraão se levantou e iniciou sua jornada com Isaque até o local determinado. Ao subirem a montanha, tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Talvez como simbolismo da cruz que seria colocada sobre os ombros do Salvador. Isaque então perguntou em sua inocência: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão somente conseguiu responder: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Gênesis se cala quanto à conversa travada entre pai e filho no alto daquele monte sagrado. Sem dúvida, foi um daqueles momentos sagrados em que o silêncio é tonitruante. O livro de Jasher relata, e a primeira resposta de Isaque ao ser informado: farei tudo o que o Senhor te ordenou com alegria e regozijo no coração. Esse livro de Jasher é um livro considerado apócrifo, né? Mas consta essa declaração de Isaque, dizendo que ele se submetia com alegria à vontade do Senhor. Embora a autenticidade desse livro seja questionada, o princípio ensinado parece correto. Abraão queria confirmar que os sentimentos de seu filho não desmentissem suas palavras. Consequentemente, ele perguntou se Isaque tinha alguma reserva. Isaque respondeu, conforme foi registrado por Jasher: nada há em meu coração que me faça desviar para a direita ou para a esquerda da palavra que ele te falou. Mas tenho o coração alegre e regozijante a esse respeito. E digo: bendito seja o Senhor que hoje me escolheu para ser um holocausto perante ele. Que grandiosidade dos nossos antepassados, né, dos pais da casa de Israel, né? Abraão, Isaque agora e, claro, depois Jacó. Joséfo, que foi um historiador judeu antigo, também relatou esse mesmo espírito obediente. Isaque tinha um espírito tão generoso como convinha ao filho daquele pai e disse que ele não seria digno de ter nascido se rejeitasse a determinação de Deus e de seu pai. E ele foi imediatamente até o altar para ser sacrificado. Que semelhança, né? Quão semelhante ao Salvador era Isaque. Seu sacrifício não seria oferecido com rancor, nem motivado pelo senso de dever. Não havia força, coerção, nem mesmo gentil persuasão. Tudo seria voluntário em todos os aspectos. Toda pintura, história e inferência que surgira que Abraão tomou Isaque à força prejudicaria de tal modo o paralelo com o sacrifício do Salvador a ponto de destruir o cerne e a consistência de qualquer semelhança significativa. O princípio subjacente e predominante é o de que a expiação foi a resposta voluntária do Salvador. Eis-me aqui, envia-me, disse ele na vida pré-mortal. E o mesmo dever deve ter acontecido com Isaque, um protótipo do Salvador. O livro de Jasher consegue captar a ternura desse diálogo do final entre pai e filho. Abraão ouviu as palavras de Isaque, ergueu a voz e chorou quando Isaque proferiu aquelas palavras. E as lágrimas de Abraão foram derramadas sobre Isaque, seu filho. Abraão então atou Isaque sobre o altar, talvez a pedido de Isaque para que ele não atrapalhasse involuntariamente o ato sacrificial. Abraão então estendeu a faca para derramar o sangue da vida de seu filho amado, quando o anjo de misericórdia clamou: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, então, encontrou um carneiro que ficara preso nos arbustos e ofereceu como holocausto em lugar de seu filho.
Mas nosso Pai Celestial não houve anjo que retivesse a mão da morte, nem carneiro algum que foi encontrado nos arbustos. Todo o elemento do seu sacrifício seria concluído. Não haveria substitutos. Não houve meios alternativos, nenhum caminho mais fácil a ser trilhado. Aquele era o único meio possível de salvar a humanidade. Abraão entendeu então, mais vividamente do que antes, o significado do sacrifício expiatório. Quando seu coração estava prestes a explodir naquele breve momento em que ergueu o cutelo, ele sentiu uma dor semelhante a que o pai sentiria e um amor semelhante ao do pai. Vale aqui ressaltar alguns pontos. Nesse episódio, Isaac é uma representação nossa, que estaríamos amarrados sobre o altar, sendo sacrificados e seríamos escravos do diabo, de Satanás para sempre. Então, apareceu um cordeiro para nos substituir. E esse cordeiro é o Salvador Jesus Cristo, que ao ser substituído, evitou que nós fôssemos sacrificados, de sermos afastados completamente da presença de Deus. Então aí tem uma semelhança. Outra coisa importante, lembrar a fé que Abraão tinha. Está registrado lá isso nas Escrituras, no Novo Testamento. Paulo fala isso, né? Que Abraão tinha tanta fé que ele, mesmo sabendo que se ele matasse Isaac, o Senhor tinha poder de fazer com que ele voltasse a viver. Essa era a fé desse grande patriarca da casa de Israel. Por isso, quando somos abençoados através de Abraão, Isaac e Jacó, que são os pais da casa de Israel, o pai dos justos. E somos gratos pelo amor do Pai, o amor do Filho, em fazer esse sacrifício inimaginável, tanto em sofrimento, tanto do Filho quanto do Pai, tanto do infinito amor que não temos como medir. E parece que Abraão foi o único que chegou mais perto disso, de saber qual foi o sentimento tanto do Pai quanto do Filho no sacrifício expiatório. E aqui encerramos, né, essa aula, lembrando que as escrituras desse capítulo são essas e as referências são estas que estão aqui. Né, essa aula é um pouco mais curta, né, então fechamos aqui o capítulo 15 e semana que vem vamos falar sobre o capítulo 16, onde falaremos sobre as bênçãos da ressurreição. E ficamos por aqui agradecendo os irmãos que assistem e divulgam a Central das Escrituras, e deixamos essa aula com gratidão pelo amor do Pai e do Filho, e fazemos isso em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.